Amém? Glória a Deus. Vocês estão prontos para a palavra? Amém ou não amém? Amém. Querido, semana passada eu comecei um tema sobre família. E estamos falando sobre família feliz. Cadê a família feliz aqui? Olha aí, né? Um sorriso da família feliz, né? Tinha que ter uma selfie aqui agora, né? Pegar a família feliz. A família de Deus é uma família feliz. Amém? E nós queremos trabalhar. Semana passada nós levantamos o tema sobre você nasceu para brilhar. Falamos sobre a glória de Deus na sua casa. Por mais que as trevas cubram a terra e a escuridão os povos, sobre ti resplandece a glória do Senhor. Amém? Quando estavam aqui semana passada, foi falado sobre as trevas encobrindo o Egito, mas sobre a casa dos filhos de Deus, a luz brilhava, e isso é para a sua vida, é para a sua casa, amém? Hoje eu quero falar sobre a força que Deus tem para você e sua casa, amém? Queridos, nós precisamos entender alguns princípios, e nós precisamos olhar a magnitude do milagre. E nós precisamos abrir um pouco mais a nossa mente para milagres. Por quê? Na nossa teologia, ou até mesmo na nossa cultura, um milagre forte, é um paralítico levantar da sua cadeira de roda e andar. E nós dizemos, uau, que milagre, que poder. Saber que um cego era cego e agora vê, isso causa um impacto tremendo. E multidões são arrastadas quando existe um lugar de milagres. Jesus, ele atraía a multidão por causa dos milagres que ele fazia. Porém, se nós observarmos o ministério de Jesus e os milagres que Jesus operava, eles não estão limitados a um paralítico andar, a um cego ver ou a um leproso ser curado. Acontecia isso. Mas nós também olhamos que vários milagres aconteceram. Por exemplo, Zaqueu, o publicano, e toda a sua casa foi transformada. Nós vimos a prostituta, Maria Madalena, ser transformada, a sua vida ser mudada, a ponto dela ser contada na história de Jesus. E aí eu tenho uma pergunta para fazer a você. Pensa nisso. Qual é o maior milagre? Não quero dar muito valor a isso, mas qual que é o maior milagre? Um paralítico andar? Ou um casamento ser restaurado? Talvez a gente nem saiba como medir isso, ok? Na minha opinião, os dois estão no nível de grandes milagres. Agora, com uma ressalva. Um paralítico, ele levanta e ele anda. E nós falamos desse milagre por alguns dias. E dizemos, uau, ele era paralítico e agora ele anda. Passou um mês, a força desse milagre parece que ele perde a intensidade. Ele foi um grande milagre, mas ele ficou na história. Quando Deus faz um milagre de restaurar uma família, um casamento, nós vamos conseguir acompanhar esse milagre, dia após dia, no casal, nos filhos dos filhos, nos filhos dos filhos dos filhos, porque estende um ciclo, começa uma nova história nessa linhagem familiar. Vocês estão aí, igreja? E eu quero chamar aqui, para nos contar um grande milagre, eu quero chamar aqui o casal Alessandro e Giane, ok? E eles vão nos testemunhar um pouquinho daquilo, do grande milagre que Deus fez na vida deles. Pode vir. Cadê a Giane? A Giane está vindo lá. Eu pedi para eles contarem para nós o grande milagre que aconteceu na vida deles e a obra que Deus fez. E eu quero que você dê toda a atenção a essa história, ok? E depois eu vou concluir
com o pensamento que eu preparei aqui para vocês. Amém? Alessandra e Giane são pastores aqui do ministério, e são um casal que hoje a gente olha, né, e diz, uau, que casal tremendo, mas você não sabe de nada. Sabe de nada, né, inocente? Então, quero que eles nos conte como foi essa jornada para chegar aqui. Fiquem à vontade, deixem Deus usar vocês. Amém. Glória a Deus, a paz do Senhor, igreja. Amém. Pastor Kel, só uma dúvida, você tinha falado 20 minutos, é 20 minutos para mim e 20 para ela? Eu já quero te pedir perdão já, né? Aprendi com ele. Amados, hoje é um dia muito especial para nós, né? Alguns já ouviram o nosso testemunho, mas o mais legal que hoje, né, eu tenho, por coincidência, não foi nada combinado, mas hoje tem um grande amigo meu aqui, o Marcelo, que me conhece há muitos anos, né? Então, se ficar alguma dúvida, vocês podem perguntar para ele, tá? E também temos o Egon e a Corina, que foram líderes de integração da Giane, né? E eu creio que um dia eles devem ter orado por mim assim, Deus, ou salva ou leva, porque o negócio está difícil. Glória a Deus, ele salvou. A minha esposa fica um pouco nervosa, né? Eu queria que todo mundo faça, oi, Giane, para ela ficar mais tranquila, para ela sentir a vontade. Pronto. A paz, irmãos. É um privilégio poder estar aqui, trazendo aquilo que Jesus fez nas nossas vidas. E antes de eu começar o testemunho, eu quero falar com Jesus, que é por Ele, toda a honra e toda a glória a Ele. Se nós estamos aqui hoje, foi por Ele. Amém? Então, eu quero contar um pouquinho da nossa história. Eu nasci num lar, minha mãe era da metodista, era cristã, e meu pai não. Mas nós fomos ensinados com princípios, né? E na minha juventude eu me desviei, afastei dos caminhos do Senhor. E foi quando eu conheci o Alessandro no mundo. E... Isso. Ele nasceu num lar católico não praticante e não conhecia nada, não entendia nada, não sabia nem de um Jesus que existia, nada disso. E eu tinha uma sementinha, né? E aí, nós nos conhecemos, começamos a namorar. E essa é uma fase sem Jesus, né? Nós tivemos um namoro do mundo, eu casei grávida. Foi muita tristeza para minha família naquele momento, meu pai, que sempre me educou, minha mãe nos caminhos, e foi muito triste para minha família. E ele era muito jovem e eu também. Então, qual era a visão, assim, qual era a perspectiva de futuro para nós na visão da nossa família, naquele momento? Nenhuma. Ele fazia faculdade federal, estudava o dia inteiro, e eu fazia faculdade à noite, trabalhava de dia. E ali, nós fizemos assim, no braço e na raça, porque eu não tinha Jesus nem ele, então vamos casar, estou grávida, e vamos ver o que tem aí pela frente. E nós fomos caminhando, houve o casamento, nós ficamos um tempo no Rio de Janeiro, muita luta, muita perseguição, a gente muito jovem, eu não sabia para onde ir, eu não sabia o que buscar, e naquele momento eu não lembrava de nada que a minha mãe tinha dito para mim, de um Jesus, então eu sofria muito, ele era muito imaturo. E ali começou o nosso casamento. E de um tempo que a família viu que a gente não tinha solução, nosso casamento e tudo, um tio dele convidou ele para trabalhar em Curitiba e nós viemos para cá. Para vocês terem ideia do quanto que a nossa família acreditava no nosso casamento, um dia estava meu pai e meu tio, né, nós tínhamos saído de férias, como eu não trabalhava, né, eu vivia de patrocínio, ele tirou férias, eu também tirei férias nas costas dele. E aí nós fomos junto, eu, Giane e o Sandrinho, né, nosso filho, que hoje é Sandrão.
E estava meu pai e meu tio bebendo, e eles fizeram uma aposta. Eu duvido que eles estão preocupados com o casamento, que eles vão para frente. Eu vou fazer o seguinte, eu vou convidar eles. Esse meu tio morava em Fortaleza e nós estávamos no Rio de Janeiro. Eu vou fazer uma proposta para eles irem para Fortaleza. Vamos ver o quanto que eles querem que esse negócio dê certo, senão esse negócio já termina. E fizeram a proposta e nós aceitamos, né? Então, antes de vir para Curitiba, nós moramos 5 meses em Fortaleza, numa tentativa nossa, né, nas nossas forças, de fazer o nosso casamento dar certo, mesmo na nossa imaturidade. Porque o nosso caso, nós fomos imaturos, casamos totalmente errado, totalmente fora da direção de Deus, mas nós não casamos para dar errado, não casamos para ser infelizes, e eu creio que ninguém casa para ser infeliz. Então existia um esforço humano para fazer dar certo, mas não estava dando. Segue. E esses 5 meses em Fortaleza, amados, foi muita tristeza. No financeiro, nós passamos muita dificuldade financeira. Nós fomos morar dentro da casa dos tios dele, que brigavam muito. E eu ficava com meu bebezinho lá no quarto, bem quietinha, escutando as brigas. E acabou afetando a gente também. A gente também brigava muito. E foi só tristeza nesse tempo. E eu ainda não buscava Jesus, não tinha esse entendimento. Então, a gente tentava com os nossos braços. Aí voltamos para o Rio de Janeiro, porque não deu certo lá. E um outro tio dele fez essa proposta para que a gente viesse para Curitiba para ele trabalhar. E no desespero, porque lá no fundo, como eu passei pelos caminhos do Senhor, eu sabia que eu não casei para separar, mesmo diante de tantas coisas ruins. E eu vi uma chance, falei com meu pai não queria, porque eu já estava sofrendo muito, eu falei, pai, eu vou tentar. E vim. E foi só luta, uma luta atrás da outra. E aqui ele se juntou com um tio que bebia, o pai dele bebia, o tio bebia, o irmão bebia, e eu sofria muito porque meu filho era pequeno, e eu não era a favor da bebida, porque a bebida só me trazia tristeza. Ele era agressivo, com palavras, sempre humilhações, então foi muita tristeza para mim. Isso veio caminhando por algum tempo. Até que um tempo chegou, até que eu comecei a lembrar, um dia eu chorando, falando com a minha mãe falou, filha, a mãe te ensinou tanto sobre a palavra de Deus, e você pode estar onde for, que se você estiver com Jesus, você não está sozinha. Porque naquele momento eu estava jovem, com um bebê no braço, com um marido imaturo que bebia, que fazia coisas horríveis comigo, assim, né, de palavras, de atitudes, sozinha, sem um parente em Curitiba, mas a minha mãe falou, quando a gente tem Jesus, a gente nunca está sozinho. E a minha mãe falou, filha, eu plantei essa semente no teu coração, procura uma igreja. E mesmo ela falando isso, tocou o meu coração, eu fiquei pensativa, mas era difícil. Domingo era dia de quê? Domingo era dia de churrasco e bebida. Então, para mim, naquele momento, era difícil para mim na igreja. Eu não dirigia, né, com filho pequeno, e era bem, bem difícil. Até que, na empresa que ele trabalhava, tinha uma secretária que era da igreja batista. Uma bênção, aquela moça. É minha amiga até hoje. E ela viu o meu desespero e começou a falar do amor de Deus para mim. E ela falou, Giane, Deus pode, Jesus pode transformar toda a sua vida. E eu, no meio daquilo tudo, eu não conseguia ver isso. E até que um dia, eu resolvi ir na igreja com ela. E comecei a ir. Mas ia um domingo, não ia mais, passava um mês. Até que começou algumas coisas que, quando o Sandro tinha 5 anos, eu fiquei grávida.
E no meio de tanta lutas, o Alessandro não demonstrou alegria nenhuma naquele momento, com aquela gravidez. E eu já estava tão desnorteada, tipo, é tanta tristeza que eu não sei nem mais o que dizer. Ele sequer, ai, que bom, que benção, nada. E, infelizmente, eu tive um aborto. Mais uma tristeza na minha vida. E foi muito triste para mim, porque eu sozinha aqui, aí minha mãe vinha, mas era longe, distante, não podia ficar muito. E mais uma tristeza. E eu comecei a clamar um Deus. Falei, Deus, eu preciso desse Deus que as pessoas têm falado para mim. Porque naquela época eu conhecia um Jesus da minha mãe. Mas eu precisava conhecer um Jesus que eu tivesse uma experiência com ele. E eu comecei a orar. E quando eu comecei a caminhar na igreja, que essa toda é uma vida, o Alessandro depois vai comentar um pouquinho, sem Jesus, que foi uma vida muito triste, aconteceu mais algumas coisas. Quando eu comecei a achar que as coisas estavam melhorando, aí veio o adultério. Que aí eu achei que eu ia morrer. E eu casei com um príncipe que virou um sapo. Naquele momento eu falei, ele é um sapo realmente. Aí eu comecei a pensar naqueles meus parentes que falavam, você devia ter largado ele, você é jovem. Larga ele só te faz sofrer. Mas ali o meu coração já estava começando a acender aquela chama, que Jesus é um Jesus que pode. E ali eu voltei para Jesus, mesmo naquela dor, no meio daquilo tudo, porque aí meu pai veio para cá, armado para matar ele. Veio. E meu pai naquela época não era cristão, andava armado, irmãos, é verdade. E a minha mãe, que já era cristã há muitos anos, colocou todas as igrejas de Volta Redonda para orar para o meu pai, porque ele ia matar ele. E eles saíram lá cedo e vieram para cá. E para a honra e glória do Senhor Jesus, Deus moveu o coração do meu pai. E eu estava já orando, buscando, jejuando, e quando ele chegou aqui, eu estava mais forte do que ele. E meu pai ficou com pena dele. Essa carinha linda, né? Como é que ele é? Ah, Deus. Esse Deus é lindo, gente. Meu pai chegou aqui, o semblante dele era outro, porque eu fiquei nervosa. Apesar de tudo que ele tinha feito, eu não queria que meu pai matasse ele. Mais ou menos, né? E ali eu comecei a me firmar com Jesus, eu resolvi perdoar. Foi aí que começou a minha vida com Jesus. Tudo isso que eu passei foi sem Jesus. E ali eu comecei a conhecer um Deus vivo, que tudo faz e que tudo pode. E ali eu comecei a minha caminhada de oração, e comecei a me firmar na igreja, batizei nas águas, comecei a ter experiência com o Espírito Santo, que foi maravilhoso. O Espírito Santo falava tudo para mim, mostrava tudo. Ele não saía da linha, porque agora o Espírito Santo mostrava para mim. E ali Deus começou a tocar o coração dele, a mover. E uma das coisas, o diabo tentou lançar quando estava tudo caminhando dentro de mim com Deus, na época do adultério, ele tinha um tio que andava nesses candomblé, essas macumba, tudo aí. E aí o diabo fez uma proposta para mim, na hora que eu estava sofrendo muito. O tio dele falou assim para mim, eu conheço esse centro de macumba tudo de Curitiba, e eu sei que você é mulher, mas se você quiser, hoje, se você quiser, eu vou lá e acabo com tudo isso. Era uma proposta, né? Para quem não conhecia. Só que eu já estava firme com Jesus. E para a honra e glória do Senhor Jesus, eu falei com ele, eu não quero isso. Porque o meu Deus vai mudar a vida dele e o meu Deus vai mudar toda essa situação. E eu recusei, para a honra e glória do Senhor Jesus, essa proposta. E muitas pessoas, amado, nesse meio, nós temos que cuidar, porque muitas vidas vêm falar até você, não por ruindade, mas vêm dar maus conselhos. Então, a gente tem que procurar as pessoas certas para nos aconselhar, para abrir o coração. E Deus colocou homens e mulheres de Deus, realmente, na minha vida, que me ensinaram, que me ajudaram. E que me ensinaram e falaram assim, você pode não estar vendo, mas Deus vai fazer na vida dele. E aquele que Deus te deu, ninguém vai tirar. E eu criei naquela palavra.
E ali nós fomos caminhando, não foi fácil, ele não queria saber de Jesus, ele falando para mim, não é minha praia, não quero saber disso. Eu chegava em casa contando as pregações, e ele falando, para com isso, não é minha praia, não quero saber. Continuava bebendo, mas eu estava firme com Jesus, era diferente. Porque naquela época, tinha tudo isso, mas eu não tinha Jesus. E agora não, eu tinha um Jesus que eu ia lá para o quarto, eu chorava, eu orava, Deus me sustentava, eu levantava e caminhava mais um dia. Até que eu, orando, a minha mãe ligou para mim e me contou um testemunho. E eu percebi que eu estava orando errado pelo meu esposo. Eu orava com egoísmo. Eu pedia sempre no grupo para orar por ele, assim, Senhor, muda ele. Senhor, não aguento mais. Senhor, faz ele um bom marido, um bom esposo, um bom filho também, porque não era fácil, um bom pai. Mas eu não orava pela alma dele, porque ele era precioso para Jesus também, eu não entendia, eu queria só para mim. E ali também foi mais um crescimento com Jesus. E aí eu entendi que eu tinha que orar diferente por ele. Porque se eu não orasse por ele, quem ia orar? Ele não conhecia Jesus, a mãe dele não ensinou, o pai, ele não tinha semente nenhuma. E eu tive esse privilégio. Então eu comecei a orar diferente, eu comecei a orar, Senhor, salva o meu esposo. Porque eu sei que o Senhor ama ele da mesma forma que o Senhor me ama. E que se o Senhor não salvar ele, ele vai para o inferno. E ali Deus começou a mover. E ali eu tive um sonho, eu comecei a ir na igreja, né, eles eram meus líderes na época, e a gente sempre orando no grupo, sempre orando, eu abri no coração. E do dia para a noite, o Alessandro falou para mim assim, hoje eu vou na igreja com você. E eu achei que era só vai lá, só porque é um domingo, ele vai hoje, não volta. E aí, ele foi. E eu tive um sonho que era só um céu azul lindo, e eu ouvi um louvor assim, aquele. Alguns aqui conhecem. O tempo de cantar chegou, o tempo de cantar chegou. E chegou, amados, o tempo de cantar. Deus fez a obra na vida dele. Ele não saiu mais da igreja. Ele começou a buscar a Deus. Deus libertou ele da bebida de uma forma extraordinária, que era aquilo que eu queria, porque eu tinha medo de influenciar os meus filhos. Deus libertou ele. O Alessandro falava muito palavrão. O vocabulário dele mudou assim, ficou um príncipe. Hoje ele é um príncipe. E eu quero contar mais uma coisinha para vocês antes de passar para ele. A vida com Jesus tem lutas. Nós tivemos também, mas é maravilhosa. Eu não chorei como eu chorava lá atrás. E houve uma outra situação como houve lá atrás, mas foi diferente. Lá atrás eu tive um aborto, porque o médico falou para mim que eu tinha descolamento de placenta. Eu aceitei aquilo, fui para casa, fiquei de repouso e não adiantou nada. Eu perdi o bebê. E quando Deus começou a restaurar o nosso casamento, nós fizemos o curso C3D, que foi uma benção, não sei se vocês conhecem, mas foi maravilhoso na minha vida, que é o cordão de 3 dobras. E aí eu fiquei grávida novamente. Primeira coisa, antes de eu engravidar, eu fui num médico, um especialista aqui em Curitiba, um dos maiores, parecia até na televisão. E ele falou para mim assim, você está com uma enfermidade que você não pode engravidar, eu sinto muito, não tem como você engravidar. Se fosse naquela época, sem Jesus, eu ia para casa chorar. Mas eu fui para casa rejeitando aquela palavra, declarando a cura sobre a minha vida e que eu ia engravidar. Resumindo, fui curada. Para a honra e glória de Jesus. Nunca mais apareceu nada em mim. E fiquei grávida. E também no início da gravidez, fui para uma médica muito boa que me indicaram, e ela foi fazer uma ecografia, foi tudo bem, está tudo ótimo, tudo certinho. E aí ela pegou e ligou para minha casa à noite, minha mãe estava aqui,
E eu achei aquilo estranho, e ela me ligou e falou, olha, Giane, eu estou te ligando que eu queria conversar com você o seguinte, nos seus exames você tem 3 miomas, e um mioma é do tamanho de um limão, e você está grávida. Quando a mulher está grávida, isso ela falou para mim, como médica, como a mulher está grávida, os hormônios ficam altos, e o mioma se alimenta de hormônio, e ele vai crescer e vai abortar a criança. Eu não sei o que fazer, ela disse para mim. Aí, ela não era cristã nem nada, eu falei para ela no telefone, pois eu sei. E eu vou orar, doutora, e o meu Deus vai me curar, e essa criança vai nascer para honra e glória do nome dele. Resumindo, cadê os miomas? Cadê o mioma do tamanho do limão? O Vinícius está lá na IBI, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém, amados? Essa é a nossa vida com Jesus. Amados, este cara, né, que magoou, que entristeceu, que fez ela chorar, era eu. Era eu. E hoje é muito triste lembrar que eu magoei a filha de Deus. E tem muita coisa que, por causa de efeito do álcool, eu não lembro de ter magoado ela. Não lembro de muitas coisas na minha vida, de muitas passagens, eu perdi muita coisa na minha vida. Mas o que eu quero falar para vocês, senta lá, pastor Kelso, senta lá, agora é minha vez. Senta. Eu vou correr com esse microfone, não dou ele não. O que eu quero falar para vocês é que no passado eu tinha um coração cauterizado e uma mente cheia de ensinamentos mundanos. Conforme eu falei para vocês, nós tentamos nas nossas forças e no nosso entendimento, como homem e mulher, que o nosso casamento desse certo. Mas nós não conseguimos. E nós estávamos fracassando. A Jane não falou, mas algumas vezes nós decidimos separar. Não foi nenhuma nem duas. Deu falar para ela, pega suas coisas, vai embora, eu vou sair de casa, porque como a gente morava longe da família, era muito mais fácil para ela ir do que para voltar para a casa da mãe dela. Mas, um dia, Deus tocou na minha vida de uma forma que eu comecei a ver que tudo que eu fazia eu não conseguia ser feliz. E ela era feliz. E eu, se ela vai na igreja e é feliz, eu vou na igreja. Eu fui. E deu nisso aqui. Mas o que eu quero falar para vocês, que eu cheguei um dia numa igreja, e essa igreja me amou. E essa igreja me apresentou um Senhor Jesus que salva, que cura, que restaura. E essa igreja me amou. E essa igreja, através dos seus membros, me ajudou na minha libertação. E essa igreja me amou. E essa igreja me amou, me ensinou, me capacitou e me amou. Amados, nós estamos numa igreja hoje que ama, uma igreja que abraça, uma igreja que beija, uma igreja que tem fogo, tem presença do Espírito Santo. Não vou te dar um microfone. E hoje, né, como pastor, né, você imagine só, no dia da minha ordenação eu perguntei para o Ego deve lembrar disso, eu falei, Ego, nem se Jesus aparecesse na tua frente, quando a gente estava na integração e falasse que eu ia ser pastor, você ia acreditar. Ele falou, essa foi forte. Mas o que eu quero falar para vocês, que nós temos um ministério de família, um ministério de casais, formado por homens e mulheres que amam família, formado por homens e mulheres que querem passar para vocês um pouco do que Deus tem feito nas nossas vidas. E toda terça-feira nós temos nos reunidos. E eu não sei, tá, aonde vocês estão que vocês não estão aqui.
Porque o mesmo Deus que transformou a minha vida, que pegou um caco. Gente, vocês podem estar achando que eu estou brincando, mas eu era um caco. Eu não ia ter futuro. Eu ia morrer. Para vocês terem uma ideia, eu tinha uma moto, eu andava 150 quilômetros em cima de uma moto bêbado. Tão bêbado que eu não sabia para que lado que eu ia. E hoje eu falo para vocês, Deus cuidou de mim, que era para me ter morrido naquela noite. Você imagine você sair pegar uma estrada e de repente, quando dá aquele relance de lucidez, eu estou chegando em São Paulo, eu estava indo para o Rio. Totalmente alcoolizado, louco. Eu podia ter morrido, mas Deus sustentou a minha vida. Espera, vai dar tempo para o senhor. Tá? E o que eu quero para vocês, que vocês estejam aqui e que vocês sejam abençoados. Amém? Alessandro, hoje, com todo esse impacto, como que é a tua casa hoje? Teus negócios, tua vida? Agora eu não te dou o microfone. Dá, vai. Hoje. Agora eu não vou te dar toda essa confiança, não. Então eu também não vou contar. Então, gente, a minha vida foi totalmente transformada. Eu tinha uma empresa com um sócio. Deus mudou todo o meu negócio, mudou minha vida, minha forma de gerenciar a minha casa. Hoje nós temos um lar abençoado. Nós temos um filho, né, que é líder de adolescentes, cheio do Espírito Santo, que louva a Deus. Para vocês terem ideia, e vocês me desculpem, eu sou pai e me alegro com a vida do meu filho, né, não é orgulho, né, mas esse dia estava eu e minha esposa, né, acho que era 00:30, 1h. Deus, faz meu filho orar mais baixo, eu quero dormir, Deus. E o meu filho berrava com Deus. E não tem coisa melhor no mundo de você ver. A minha família foi transformada. A herança maldita que eu ia ter deixado para o meu filho foi quebrada em nome de Jesus. Tá? E hoje eu tenho certeza que eu deixo... eu não estou morrendo hoje não, hein? Que eu deixo herança abençoada para os meus filhos. Eu tenho feito o meu filho tem sido um homem de Deus. O baixinho lá, de 5 anos, tem hora que eu estou orando lá na sala, orando em língua, não sei o quê, ele senta na sala, fica me olhando orar, e eu estou ensinando meus filhos a serem homens de Deus. Amém? glória a Deus. Obrigado, Alessandro. Obrigado, Jane. Glória a Deus. Tá. Tremendo, né, queridos? Olha que tamanho de milagre. O sapo que virou príncipe, literalmente, né? Isso é Deus fazendo a obra. Querido, eu tenho certeza que muitos se enquadram nessa história. Se nós dessemos oportunidade para todos darem um testemunho aqui, a maioria teria testemunhos semelhantes. Algo que Deus operou, Deus levantou alguém. Eu quero terminar essa mensagem trabalhando com você o pensamento seguinte: sempre Deus vai levantar alguém. Amém? Olha para o teu irmão ao lado e diga para ele: Deus vai levantar alguém. Deus vai levantar alguém. Queridos, a Bíblia nos ensina isso. A família, ela sempre vai precisar ter alguém que seja o valente dentro de casa. E agora deixa eu escandalizar você, ok? Deus vai levantar um valente dentro de casa. E não necessariamente, e nem sempre, esse valente vai ser o homem. No caso, quem foi o valente aqui dos dois? A mulher. Não necessariamente é o homem. Deus vai levantar alguém. Às vezes levanta o homem, às vezes levanta a mulher. Eu queria que você lesse um texto comigo em Josué capítulo 8. E nós vamos estender esse pensamento. Josué capítulo 8, no versículo 18, ele diz assim: disse então o Senhor a Josué: estende a lança. Erga sua mão assim. Estende a lança que você tem na mão, na direção de Ai. Ai era uma cidade, era um lugar para ser conquistado. Não, continua o 18.
Estende a lança que você tem na mão, na direção de Ai, pois nas suas mãos, diga, em minhas mãos, em minhas mãos, o Senhor está dizendo que nas suas mãos, o Senhor entregará a cidade, entregará a tua família, entregará toda a tua vitória, entregará teus filhos, entregará a tua casa, entregará toda a tua descendência, diga, em minhas mãos, amém? Querido, Josué estendeu a lança na direção. Agora, dá um salto para o versículo 26. Mesmo capítulo, versículo 26. Pois Josué não recuou, não baixou, não cansou, não desanimou. Diga assim, levante a sua mão, levante a sua mão. Josué não recuou a lança até exterminar todos os inimigos. Amém? Diga, eu vou manter as minhas mãos levantadas até a vitória final. Amém, igreja? Aleluia. Entendam isso. Deus sempre vai levantar alguém. Na família, dentro do lar, sempre Deus conta com um valente. Sempre Deus conta com um guerreiro. E nós precisamos valorizar isso. O problema não são os problemas. O problema não são os problemas. Problemas sempre existirão. As dificuldades dentro de casa sempre existirão. Vão haver doenças, vão haver desacordos, vão haver algumas crises que vão entrar dentro de casa. Mas a Bíblia diz que nós somos firmados na rocha. E quando Jesus ensina sobre o fundamento de firmados na rocha, Ele está dizendo, virão as chuvas, virão as enchentes e virão os ventos. Amém? Perceba que Jesus está ensinando um fundamento, um princípio. Ele está dizendo, firme tua vida na rocha. E isso não significa que não virão ventos, não virão chuvas, não virão enchentes. Mas mesmo que elas venham, você está firme. Tua casa está firme. Deus quer contar com alguém, Deus quer contar com alguém dentro de casa. Agora, perceba isso, esse testemunho que foi contado. Sempre, meu irmão, Deus vai levantar alguém para operar um milagre. Dentro de casa. Às vezes é a esposa, às vezes é o marido, às vezes é um filho, às vezes é uma sogra, às vezes é uma mãe. Deus sempre tem os seus. E você precisa confiar nisso. Porque diga assim, um só. Diga, um só. Dentro da minha casa é suficiente para trazer milagre. Quantos creem nisso? Amém? Olha, 1 Coríntios capítulo 7, versículo 10. 1 Coríntios 7, 10. Olha o que o princípio apostólico. Esse é um ensino apostólico para a igreja. Aos casados dou este mandamento. Aos maridos, às esposas, aos casais, eu trago um mandamento. Não eu, mas o Senhor, não é coisa minha, o apóstolo está dizendo. Que a esposas, não se separe do seu marido. Amém? Não tome essa decisão no teu coração. Não coloque isso, não alimente isso. Vou me separar. Não dá mais. O príncipe virou um sapo. Mesmo que ele virou um sapo, Deus vai reverter o processo. Vai devolver teu príncipe. Amém? Ele está dizendo, esposas, não separem. Versículo 11. Mas, se o fizer, que permaneça sem se casar. Ele está dizendo, se você se separar, você não pode se casar de novo. E aqui é um outro assunto, ok? Não temos muito tempo para discutir isso aqui. Mas casamento é um só. Casamento é um só. Aliança é feita uma vez só. Se separar, tem que permanecer solteiro. E eu, meu irmão, não sei não, hein? Depois de que casado, ficar solteiro não é fácil, hein? Reconcilie-se com o seu marido. E o marido, agora para o marido, cadê os maridões? Oi. E o marido também, não se divorcie da sua mulher. Queridos, muitas conversas, muitas informações, muitas mentiras estão vindo para nós. Esses dias, isso é para ensino, ok? E não para exemplo.
É para ensino. Diga, isso é para ensino. Não é para exemplo. Um pastor de grande referência no Brasil. Um pastor muito conhecido no Brasil. Ok? Se separa da sua esposa. Sua esposa, eu não sei a idade, mas talvez os seus 55, 60 anos. Dizendo que Deus estava pedindo para ele se separar, para casar com uma pela metade da idade. Acho ligeiro, né? Eu estou falando de pastor. Nós temos hoje o vice-presidente da República, tem uma esposa na metade da idade dele. Eu não sei a história dele, mas não sei se é a primeira esposa dele. E é um líder de expressão forte na nação. E isso tudo vai trazendo uma influência. Isso tudo vai trazendo um ensino sorrateiro, mensagens subliminares, para que quando você tiver crise no teu casamento, a primeira sugestão que virá na sua mente é: vão me separar. Se pastores separam, se políticos, líderes da nação se separam, por que eu não posso separar? Irmãos, a Bíblia não nos autoriza ao divórcio. Muitos estão tendo argumentos, muitos estão buscando ensinos, muitos estão buscando brechas na lei, para fortalecer uma decisão má no coração. Em nome da alegria, em nome da felicidade, eu mereço ser feliz, eu mereço uma segunda chance, mas a Bíblia diz, volta o texto para mim, deixa o texto aqui. A Bíblia diz, mulheres, não separe do marido, e marido, não se separe da mulher. Pastor, mas eu vou me separar. Não adianta, eu quero me separar. Tá bom, mas vai ficar solteiro o resto da vida. Alô? Versículo 12, vamos seguindo. Aos outros eu mesmo digo isso, não, Senhor, se um irmão tem mulher descrente. Pastor, mas a minha mulher é uma jararaca, ela nem é crente, ela não vai para a igreja, ela é chata, ela é isso, ela é aquilo. O apóstolo Paulo está dizendo, se eu digo não ao Senhor, se um irmão tem mulher descrente, e ela quer viver com você, ele está dizendo, não separe. Não separe, porque ela não tem luz, ela não é crente, você maridão é crente, a tua esposa não é crente, ele está dizendo, se ela que tem que decidir, você já tem a tua decisão, você não separa. Versículo 13, e se uma mulher tem marido descrente, o processo é o mesmo, e ele se dispõe a viver com ela, não se separe. Agora veja o princípio no versículo 14. Pois o marido descrente é santificado por meio da mulher. E olha aqui, e a mulher descrente é santificada por meio do marido. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Deus só quer um só. Ele só precisa de um dentro de casa, para ele santificar toda a família. Alô, vocês estão aí, igreja? Meu irmão, a luta está feia, a coisa está difícil, está difícil a convivência, está difícil o relacionamento. Permaneça fiel, e Deus vai usar você para mudar toda a história da sua casa. No Velho Testamento, a lei dizia o seguinte: se um impuro tocasse num puro, preste atenção nisso, isso é um princípio muito forte. O Velho Testamento, ok? Antes da cruz, antes do Calvário, havia um princípio: se um impuro tocasse no puro, se algo impuro tocasse em algo puro, manchava o puro, trazia impureza para o puro. Então, por exemplo, um sacerdote, ele tinha que se purificar para entrar na presença de Deus. E nesse processo de purificação, se por um acidente ele tocasse em alguma coisa imunda, ele ficava todo imundo.
e era desqualificado para entrar na presença de Deus. Então, a ideia era o seguinte: se você é puro, não se relacione com nada impuro, não se relacione com nada estragado, não se relacione com nada defeituoso, não se relacione com nada que venha te prejudicar. Mas agora mudou, veio Jesus, veio o Calvário, veio a graça, veio a salvação, veio o poder de Deus. E nessa nova aliança, o princípio é o seguinte: se você é puro, se você é crente, se você é homem de Deus, mulher de Deus, e dentro da tua casa existem pessoas que não são, não significa que você vai perder a força, não significa que você vai ser destruído, não significa que você vai ser contaminado, mas agora se você é puro, você vai purificar toda a tua casa. Você dá para entender isso aí? Por isso que a Bíblia diz: se você é crente, você vai santificar o não crente. Pais e mães, mas meu filho está nas drogas, meu filho está perdido. Fique firme, a tua vida vai santificar teu filho. Olha o que diz o texto: se fosse assim, se não fosse assim, se não fosse através desse princípio, seus filhos seriam impuros. A maldição ia entrar na sua família, ia entrar na sua casa, mas mudou o princípio, e agora através de você, toda a tua casa vai ser abençoada. Amém? Querido, vocês são fortes. Deus só precisa de um valente, alguém que levante a sua mão e diga: enquanto o inimigo não for derrotado, eu não vou baixar a minha mão. Meu irmão, se a tua casa está em crise, se o teu casamento está em crise, é hora de orar, é hora de levantar intercessão, é hora de levantar um clamor. Se teu inimigo querendo destruir, se o adultério está entrando, se a crise do relacionamento está entrando, é hora de alguém se levantar, e alguém levantar a sua mão e dizer: eu vou vencer. A Bíblia diz para nós intercedermos uns pelos outros. Na tua família tem que levantar um intercessor. Amém? Na tua família tem que levantar um intercessor. E esse intercessor é você. É você. Se a tua esposa não está bem, comece a orar. Ei, maridão, está na hora de você acordar de madrugada. Meu irmão, está na hora de você pagar o preço. Está na hora de você agir em espírito contrário. Se a tua mulher não quer mais nada contigo, está na hora de você voltar a ser romântico e ganhar ela pela ação do Espírito Santo. E assim vice-versa. Pastor, mas meu marido tem outras, o meu marido não me procura, meu marido não é mais carinhoso, meu marido virou um sapo. Um intercessor, e o teu marido voltará a ser um príncipe. Você crê nisso? Meu irmão, os testemunhos são, a palavra de Deus trabalha esse princípio. Precisa de um só. Sabe qual que é o problema das famílias? Os intercessores não têm mais existido. Não tem mais oração dentro das casas. As orações têm se evaporado dentro dos lares. E Deus chama você de novo para levantar o altar de adoração e intercessão dentro da sua casa. Porque Deus só precisa de um. Deus só precisa de um. E um vai santificar toda a casa. Amém? Quantos creem nisso? Vamos ficar em pé? Aleluia. Efésios no capítulo 6, o versículo 18. Olha, vamos ler juntos? Você consegue enxergar aqui? Conseguem ler comigo? Diz assim: 1, 2, 3. Aleluia. Levante a oração. Comece a orar. O filho está nas drogas. O filho não quer vir para a igreja. Os filhos estão se perdendo. Você não tem força contra isso. Ele não vai mais ouvir o teu conselho. Você já deu tantos conselhos que ele já não quer mais ouvir. Mas sabe o que ele vai ouvir? O conselho de Deus. Está na hora de levantar altares dentro do seu lar, meu irmão. O inimigo, treva alguma,
prevalecerá contra você e sua casa. Você tem a marca do sangue do Cordeiro na sua casa. Amém? Olhe para mim aqui. Não entregue o teu casamento. Não desista dos seus filhos. Não desista da sua esposa. Não desista do seu marido. Deus vai fazer um milagre. Deus vai fazer um milagre. Deus vai fazer um milagre. Não entre na cultura do divórcio. Não entre na cultura do segundo casamento, do terceiro casamento. Isso é uma, meu irmão, isso é uma mentira do diabo. Conversando com alguns que entraram no segundo casamento, ou até mesmo no terceiro casamento, eles tiveram as mesmas dificuldades de antes. Deus pode mudar o teu casamento. Deus pode mudar a tua família quando você se levantar. Amém? Erga as suas mãos, como se você estivesse segurando uma espada. Diga assim: eu me comprometo, a partir desse dia, que vou guerrear, vou interceder e vou trazer mudanças dentro do meu lar. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém, igreja? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Oh, glória. Reúna a tua família. Reúna teus filhos. Impõe as mãos sobre eles. Libera uma palavra profética. Declare que vai ser diferente. Eu não sei quantos casamentos aqui estão e que precisam de um renovo, e precisam de uma intervenção divina. Hoje Deus começa uma nova história. Assim como Deus mudou a vida do Alessandro e a vida da Giane, assim como Deus mudou a vida de todos nós, Deus vai mudar a tua também. Amém? A Bíblia diz: ainda que a árvore esteja seca até a raiz, ainda que seja morta, ao cheiro das águas ela vai brotar. Somente o cheiro das águas ela vai trazer vida novamente. Amém? O Espírito Santo está aqui hoje para trazer o cheiro das águas no seu casamento, trazer o renovo sobre as suas forças. Se você quer uma oração para a sua casa, para o seu casamento, para a sua família, venha com o teu cônjuge aqui. Venha, saia do seu lugar, venha aqui à frente. Se você não está com o teu cônjuge, se você está sozinho e você quer interceder, venha você representar a tua família. Vamos impor as mãos, vamos nos levantar em guerra. Não vamos entregar nossa família, não vamos entregar nossa casa, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Poderoso família, não é verdade? Tudo nasce dentro de uma família. Um político nasceu de dentro de uma família. Um médico nasceu de dentro de uma família. Um advogado nasceu dentro de uma família. E Satanás, ele agride a família, porque se ele agride as bases da família, ele consegue criar uma geração cheia de falhas, distorcida de caráter, uma geração que não teme a Deus. E por isso a tua família está no alvo de Satanás.
e sempre esteve e sempre vai estar. Por isso que a família, Satanás vem golpeando a família cada dia. Mas ainda que as trevas cubram a terra, sobre a sua casa brilha a glória do Senhor. Amém? Um só. Olha para o teu cônjuge e diga para ele: eu vou me levantar. Olha para ele, você que está aí, diga para ele, olha para o teu cônjuge e diga: eu vou me levantar. Eu serei o guerreiro. Diga, tome iniciativa, tome decisões. Diga: eu serei o valente dessa casa. E tudo vai mudar, amém? Tudo vai mudar. Segura na mão do teu cônjuge, nós vamos impor as mãos sobre você. Nós queremos declarar. E eu quero profetizar aqui, nessa casa, nesse ministério, não é admissível nenhum divórcio. Amém? Eu não aceito nenhum divórcio nessa casa. Se você faz parte desse ministério, se você está inserido dentro dessa igreja, eu repreendo todo divórcio, eu repreendo o adultério dentro da tua casa. O inimigo não terá força sobre você. Os teus filhos, eu profetizo sobre os teus filhos estarão aqui com você, estarão aqui nessa casa, recebendo o avivamento na sua vida, recebendo a glória de Deus. Ninguém vai perder um filho, ninguém vai perder uma esposa, ninguém vai perder um marido. Aqui eu declaro o poder de Deus fluindo gloriosamente na sua casa. Receba essa unção, receba esse poder agora. Santidade no casamento. Fome de Deus. Mulheres, recebam salvação para o teu marido agora. Famílias inteiras, famílias abençoadas, famílias restauradas. Chorou,